Aí entrou, mas aí espera um pouquinho. Aí você não deixou eu levantar a cadeira. Deve ser a câmera. Mexe não, pode dar ruim, depois a gente vê. Por enquanto só tem eu. Agora é Confúcio, né? É. O João entrou. Bom, conteúdo é filosofia. O tema é o mundo antigo, né? 750 a.C. a 250 depois de Cristo. E o tópico que nós vamos tratar é do Confúcio, que foi de 551 a.C. a 479 a.C. A gente vai ver que a ideia dele é manter realmente a fidelidade e a sinceridade. Fidelidade e sinceridade com princípios básicos. Você lembra que meu Suma fala que a sinceridade é tudo, né? Se a pessoa não é sincera, invalida todos os outros sentimentos, né? Mas ele usa dois princípios, né? Básicos: manter a fidelidade e a sinceridade. Bom, então o contexto é o seguinte: a tradição é uma filosofia chinesa, abordagem ao confucionismo. Antes, o que é que nós tivemos? Tivemos no século VII a.C. Lembra que eu falei daquelas 100 escolas de pensamento? Surgem essas escolas. No século VI a.C. vem o Lao Tse, propõe agir de acordo com tal caminho. Eu estou dando mais ideias, está tudo, um está ligando com o outro. Né? Depois nós tivemos, no 470 a 380 a.C., nós tivemos um chamado um filósofo Mozi, que refuta as ideias confucionistas, mas em compensação, logo depois, em 372 a 289 a.C., o pensador chinês Mêncio, que chama-se Mengzi, ele retoma o confucionismo. 221 a 202 a.C., o confucionismo é reprimido pela dinastia Oin, Qin. Né? Você vê que aí, ora tá, o pessoal está a favor, ora está contra, ora volta a favor. Em 136 a.C., a dinastia Han introduz exames para o serviço público, tendo como modelo os textos confucionistas. E no século IX, antes de Cristo, não, depois de Cristo, o confucionismo renasce como neoconfucionismo. Eu acho que quer dizer o seguinte: vai chegar na China lá na frente, vai de novo tacar para o pau no confucionismo, entendeu? Bom, sobre esse negócio que eu falei, da fidelidade, da sinceridade, olha só. A fidelidade e a sinceridade, elas são exibidas em tradicionais, rituais e cerimônias. Guardam isso, que isso é importante. Mas se ele está destacando isso, mas tem uma razão para isso, sabe qual é? Porque tais qualidades, nessas ocasiões, permitem que a virtude torne-se visível. Quer dizer, quando o camarada está fazendo aquele ritual e cerimônia, você percebe que as virtudes estejam sendo vivenciadas, que se tiver um mau autor lá, eles percebem. Depois, então, os outros, os que estão espectadores, eles são transformados pela virtude. Entendeu? Vai para o ritual mostra essas qualidades, fidelidade, sinceridade, está todo mundo prestando atenção. Né? Aqueles personagens, então, permite que a virtude se torne visível. Aí, quando ela se torna visível, as pessoas, os espectadores são transformados. A virtude pode, então, ser vista por outros, pelos outros, mais adiante. A virtude, então, acaba manifestando-se no mundo. E aí a sinceridade, que é a lealdade, né, tal, e a fidelidade tem o poder de transformação. Perceberam? Essa é a ideia. Confúcio. De acordo com a tradição, Confúcio nasceu em 551 a.C., em Khufu,
na província de Lu, na China. Seu nome era Kong Qiu, e somente mais tarde ganhou o título Kong Fuzi, ou Mestre Kong. Pouco se sabe de sua vida, exceto que tinha origem abastada e que, ainda jovem, depois da morte do pai, teve de trabalhar como criado para sustentar a família. Contudo, conseguiu estudar e tornou-se administrador na corte Shou. Lembra da corte Shou? Quando suas sugestões aos governantes foram ignoradas, partiu para se concentrar no ensino. Como professor, viajou pelo Império e, no fim da vida, retornou a Khufu, onde morreu em 479 a.C. Seus ensinamentos sobreviveram em fragmentos e frases transmitidos oralmente a discípulos e reunidos nos analectos e antologias compiladas por estudiosos confucionistas. Você vai pensar, mas quando é que ele ganhou esse nome de Confúcio? Quando, vamos dizer assim, partiu para um esquema europeu, entendeu? Bom, de 770 a 220 a.C., a China viveu uma era de grande desenvolvimento cultural. As filosofias surgidas nessa época ficaram conhecidas como as 100 escolas de pensamento. Por volta do século VI a.C., a dinastia Shou entrou em declínio, saindo da estabilidade do período de primavera e outono para o chamado período dos reinos combatentes. Foi nesse contexto que nasceu Kongfuzi, o mestre Kong, ou Confúcio. Como outros filósofos da época, como os gregos Tales, Pitágoras e Heráclito, Confúcio buscou o que poderia haver de constante num mundo de mudanças. Para ele, isso equivalia a valores morais que capacitassem os governantes a atuar de forma justa. Tem uma frase que ele usa que eu acho que é bom gravar, olha só. O homem superior faz o que é adequado à posição que ocupa. Ele não deseja ir além disso. Sabe, me lembro assim, meio estão falando, sabe o quê? Do Jishui. Você tem o tempo, você tem o espaço, o tempo, e você tem a posição que você ocupa. Não queira quebrar esse Jishui. Entendeu como é que é? É isso aí que está sendo falado. Vamos ver os analectos, onde estão escritas as coisas, né? Diferentemente de muitos antigos filósofos chineses, Confúcio mirava o passado, em busca de inspiração. Conservador por natureza, tinha grande respeito pelo ritual e pelo culto aos ancestrais. Ambos foram mantidos pela dinastia Shou, com cujo governante receberam a autoridade dos deuses por meio do chamado mandato divino. Está sabendo onde que ele está metido, né? Você lembra que ele foi lá no arquivista, que era o Lao Tse, para saber algumas coisas do ritual, lembra? Então, essa dinastia Shu, os governantes recebiam a autoridade dos deuses, mandato divino, né? Isso começou a cair. Então, uma rígida hierarquia social existia na China, mas Confúcio fazia parte de uma nova classe de eruditos que atuavam como conselheiros nas cortes. Então, conselho, então, peraí. Então, o mandato divino, então, já começou a ficar diferente. Começou. Essa elite de servidores públicos alcançara seu status não por herança. Não é por nepotismo, não é por nada, é por mérito. Foi a integração de Confúcio dos velhos ideais com a emergente meritocracia que produziu sua nova e singular filosofia moral. A grande fonte disponível para os ensinamentos de Confúcio está nos Analectos, coleção de fragmentos de seus textos e frases compiladas por discípulos. É basicamente um tratado político composto de aforismos e anedotas que juntos formam uma espécie de manual de regras para o bom governo. Embora o uso da palavra cavaleiro, quer dizer o seguinte, junzi, eles usam a palavra, para denotar um homem superior, virtuoso, também indica o interesse social por parte de Confúcio. De fato, muitas passagens dos Analectos se assemelham a um livro de etiqueta.
Mas considerar a obra um mero tratado social político é não perceber seu ponto central. No cerne, trata-se de um amplo sistema ético. A vida virtuosa. A vida virtuosa, que ele vai usar a palavra de. Tá? Antes do surgimento das 6 escolas do pensamento, o mundo tinha sido explicado por quê? Vamos ver. Pela mitologia e pela religião. Era isso? E o poder e a autoridade moral eram geralmente aceitos como dádiva de quem? Dos deuses. Confúcio manteve silêncio em relação aos deuses, mas frequentemente se referiu ao Tian, ou céu, Tian ou céu, a mesma coisa, como a fonte da ordem moral. De acordo com os analectos, nós humanos somos agentes escolhidos pelo céu para personificar sua vontade e para unir o mundo com a ordem moral. Uma ideia em sintonia com o pensamento tradicional chinês. No entanto, o que rompe com a tradição é a crença de Confúcio de que a virtude esse de virtude, de que a virtude não é um presente do céu para as classes governantes, não, mas pode ser cultivada por qualquer indivíduo. Tendo ele mesmo sido elevado a ministro da corte, Shou, Confúcio acreditava que era dever das classes médias e dos governantes empenhar-se para agir com virtudes e benevolência, que é o reino, a fim de alcançar uma sociedade justa e estável. Para conciliar uma sociedade estruturada num sistema rígido de classe, com sua crença pessoal de que todos os homens podem receber a bênção do mandato divino. Olha só. Confúcio argumentou que o homem virtuoso não é o que está no topo da hierarquia social. Cacete, é hoje, né? Mesma coisa hoje. Quem está no topo é o grande moralista, não é nada disso. Não. O homem virtuoso, não é nada disso. Mas sim aquele que compreende seu lugar dentro dessa hierarquia e o aceita. É o Jishoi, que eu falei. Para definir os vários meios de atuação em conformidade com o de, a virtude, ele se volta para valores tradicionais chineses, como a fidelidade, a piedade filial e rituais apropriados, e a reciprocidade. A pessoa que observasse sinceramente esses valores era chamada por Confúcio de quê? De Junzi, lembra? Que é o cavaleiro, no sentido de homem de virtude, estudioso e praticante das boas maneiras. Para nós mesmo seria uma merita, tá? Com todos os extremos possíveis. Né? Os valores da virtude habitavam o seio das classes governantes, mas tinham se tornado pouco mais do que gestos vazios. Daí a importância que a gente vai levar para o ritual, para as cerimônias e tal. Tinham se tornado pouco mais do que gestos vazios no mundo, em desintegração da dinastia Shou. Confúcio tentou persuadir os governantes a retornar esses ideais e a restaurar um governo justo. Ele também pregava o poder da benevolência, argumentando que governar pelo exemplo e não pelo medo inspiraria as pessoas a seguir uma vida virtuosa. O mesmo princípio ele acreditava que deveria governar os relacionamentos pessoais. Ele tem um encadeamento das 5 relações constantes que é muito interessante. Vou falar aqui em linhas gerais para você ter uma ideia, né? Assim, por exemplo, uma das relações, soberano e súdito. Quer dizer, governante deve ser benevolente, os súditos devem ser o quê? Leais. Obediente, leal. Né? Pai e filho, um pai deve ser amoroso, um filho obediente. Marido e esposa, maridos devem ser bons e justos, esposas compreensivas.
Irmão mais velho, irmão mais novo. O irmão mais velho deve ser gentil, o irmão mais novo respeitoso. Amigo e amigo. Amigos mais velhos devem ser gentis, amigos mais novos reverentes. É sempre assim. O que está na posição mais baixo, ou em que sentido, presta alguma coisa. Uma consideração que está pode ser respeito, pode ser reverência, pode ser qualquer coisa. Né? Bom, agora vamos entrar na questão da fidelidade e o ritual. Olha só. Em sua análise sobre os relacionamentos, Confúcio se valeu da virtude da fidelidade como princípio guia. Eu falei logo no início, fidelidade e sinceridade. Né? Bom, inicialmente ele ressalta a importância da fidelidade de um ministro a seu soberano. Então mostra que uma relação similar existe entre pai e filho. Bom, foi isso que eu acabei de falar, né? Essas coisas todas. Né? Então, para Confúcio, a hierarquia reflete o fato que cada pessoa deve conhecer sua posição na sociedade como um todo, assim como saber seu lugar na família, no clã, na vizinhança, entendeu como é que é? É o Jishoi. O aspecto de saber o seu lugar é exemplificado pelo Shiao, a piedade filial, que para Confúcio era muito mais do que apenas respeito aos pais ou aos mais velhos. Né? Bom, vamos para mais adiante, que é onde está o problema, quer ver? É na insistência nos rituais que Confúcio se revelou mais conservador. Ele não se refere simplesmente a ritos como o culto aos ancestrais, mas também às normas que sustentam cada aspecto da vida chinesa contemporânea. Estas envolvem desde cerimônias como casamentos, funerais, sacrifícios, até a etiqueta para receber convidados e oferecer presentes, além de simples gestos cotidianos de cortesia, como a mesura e a forma de dirigir a palavra. Trata-se, de acordo com Confúcio, dos sinais externos de uma virtude interna, desde que realizados com sinceridade. O que ele considerava ser o caminho do céu, por meio da demonstração visível de lealdade com sinceridade íntima. O homem superior poderia transformar a sociedade. Isso é interessante, né? Quer dizer, mas você, mais ou menos, vamos fazer assim, quer ver? Quando a gente, por exemplo, na Messiânica, olhasse uma pessoa fazendo um culto, ou todo aquele envolvimento, aqueles personagens todos, que não é só oficiantes, tem muito mais gente envolvida, né? Tanto, então, qualquer pessoa, ministro, ou oficiante, ou pessoal da liturgia. liturgia, qualquer um. Você vê que se faltar alguma coisa, aquele ritual, ele tem uma deficiência. As pessoas começam a não ver virtude ali. Entendeu? Então, a sinceridade, a fidelidade das pessoas que estão representando aquilo, que muitas vezes é uma representação, porque o cara assume lá, pega o papel e lê, como é que se diz, aquele início, como é que é a palavra? Foi feito nesse culto agora, que você disse que demorou muito. O pedido de permissão para a realização do culto, a comunicação a Deus, né? Que aquele culto vai ser. Se você não tiver uma sinceridade, o cara precisa ver que você está fazendo um comunicado mesmo a Deus. Senão, babou, né? Então, a sinceridade para Confúcio, a sociedade podia ser modificada pelo exemplo. Olha só. Ser modificada pelo exemplo. O exemplo está por aí, rapaz. Olha só. Ele escreveu: a sinceridade torna-se visível. Sendo visível, ela se torna manifesta. Sendo manifesta, torna-se brilhante. Afetando outros, eles são modificados por ela. Modificados por ela, eles são transformados. Apenas que aquele que é possuído pela mais completa sinceridade existente sobre o céu pode transformar os outros.
Então, como eles são a fala, como é que é os líderes, né, as coisas assim, eles têm um papel, tem um elo espiritual muito grande que não pode falhar. Aqui um Confúcio menos conservador elucida que o processo de transformação vai funcionar em duas direções. Epa, como é que é isso? O conceito de fidelidade também implica consideração pelos outros. Ele assume a perspectiva de que se pode aprender a se tornar um homem superior. Primeiramente, vamos ver, reconhecendo que não se sabe. Uma ideia que teve um século depois com o filósofo grego Sócrates, que afirmava que sua sabedoria estava em aceitar que nada sabia. Eu só sei que nada sei. Isso é uma das bases para funcionar, né, o processo de transformação. É a pessoa ver isso, né, essa direção. A outra direção é observando outras pessoas se ela mostra virtude. Então, tente ser igual àquela pessoa. Se são inferiores, seja um guia para elas. Entendeu? O reflexo. A noção de Zong como consideração pelos outros, como eu falei ainda há pouco, também está ligada ao último dos valores confucionistas, ligado à virtude, que é o Shu, que é reciprocidade, o reflexo de si, que deve governar nossas ações em relação aos outros. A chamada regra de ouro, eles pegam pelo aspecto negativo, olha só, em vez de faça como desejaria que fizessem a você. Não, vai ser pelo negativo. Não é faça como desejaria que fizesse a você. Aparece no confucionismo como negativo, ou seja, o que você não deseja para si mesmo, não faça aos outros. Entendeu? A diferença é sutil, mas crucial. Confúcio não prescreve o que fazer, apenas o que não fazer, enfatizando a abstenção em vez da ação. Isso implica modéstia e humildade, valores mantidos em alta consideração na sociedade chinesa, e que, para Confúcio, expressam nossa verdadeira natureza. Fomentar tais valores é uma forma de fidelidade consigo mesmo e expressa outro tipo de sinceridade. O último ponto é do confucionismo. Bom, os discípulos dele continuaram a reunir e expandir seus textos, que sobreviveram à repressora dinastia Qin, e inspiraram um revival de confucionismo na dinastia Han, no início da era cristã. Quer dizer, foi aquele negócio. Uns gostavam, outros não gostavam. Desde então, o impacto das ideias de Confúcio foi profundo, inspirando quase todos os aspectos da sociedade chinesa, da administração à política e à filosofia. O taoísmo e o budismo também floresceram na época de Confúcio, substituindo as crenças tradicionais. Confúcio não opinou sobre elas. Não falou a respeito do budismo nem do taoísmo. Ele se manteve em silêncio sobre deuses também. Não obstante, influenciou o aspecto das duas novas religiões, tanto do budismo quanto do taoísmo. Uma escola neoconfucionista revitalizou o movimento no século IX e alcançou o auge no século XII, quando sua influência foi sentida ao longo do Sudeste Asiático. Coreia e Japão, embora missionários jesuítas tenham levado as ideias de Confúcio para a Europa, né, latinizando seu nome para Confúcio, né, no século XVI, o confucionismo era estranho para o pensamento europeu e teve pouca influência até que traduções de sua obra aparecessem no final do século XVII. O último parágrafo, que apesar da queda da China imperial, em 1911, as ideias de Confúcio continuaram como base de muitas das convenções morais e sociais chinesas, ainda que desaprovadas oficialmente. Em ano recente, a República Popular da China tem demonstrado renovado interesse em Confúcio, integrando suas ideias com o pensamento moderno chinês e a filosofia ocidental num híbrido conhecido como
novo confucionismo. Tá? Então, na próxima vez, nós vamos ver Heráclito, vamos ver Parmênides, vamos por aí afora. Tá? Protágoras, olha só. Gregos, né? Muitos gregos. Vamos ver o Mozi, que nós falamos ainda há pouco, um confucionista. Vamos ver Demócrito, Leucipo também, gregos. Né? E vamos ver Sócrates, importante Sócrates, né? Muito importante. Vamos ver o Platão. Né? Vamos ver Aristóteles. Vai por aí afora, né? Bom, não esquecer que amanhã, estou avisando as pessoas aí que amanhã nós vamos começar às 15 horas. Eu vou falar sobre... Vou me colocar dizendo assim, ó, quem quiser que me siga, mas fique consciente de quem sou eu, tá certo? É mais ou menos assim que eu já falei hoje na questão da viajando com a música pelo mundo, né? Já falei um pouco sobre isso, assim, só algumas ideias gerais assim, e vou falar isso bem e as pessoas fiquem à vontade. Eu vou falar isso, vou falar às 3 horas da tarde. Espero que as pessoas façam perguntas, se interessem, né? E às 5 horas vou fazer Viajando com a Música pelo Mundo. Não percam. Pelo Brasil. Pelo Brasil. Viajando com a Música pelo Brasil, muito bonito o negócio. E depois, às 7 horas da noite, eu ofereço... A música e o cinema, né? Parece que são 2. Não, são 3. São 3. Acho que é... Peraí, são 3 cinemas, 2 cinemas e uma música, né? E uma música. Tudo bem, então? Alguma pergunta, alguma coisa que queiram saber? Vou botar os óculos aqui. O Face para. É um horror, acho que é a chuva. Eu falei para ela que aqui a chuva caiu, mas não atrapalhou. É uma música e 2 cinemas. Uma música e 2 cinemas. E Viajando com a Música. Então, estamos firmes? Então, amanhã, se Deus quiser, 3 horas da tarde. Tá bom? Obrigado pela presença.